outro ponto que pode virar, provavelmente vai, né, Fran, um ponto de conflito, é o veto do presidente Lula, que foi publicado hoje, à lei, né, ao projeto que aumenta o número de deputados, que aumenta em 18 cadeiras o número de deputados na Câmara, né, Federal em Brasília, que foi publicado hoje, em que o presidente Lula cita violação da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal e contrariedade ao interesse público. Bom, esse que era um projeto, né, Fran, que foi amplamente defendido tanto na Câmara quanto no Senado e agora é vetado pelo presidente Lula e que esse veto pode ser derrubado, a expectativa é de que ele seja mesmo derrubado pelo Congresso, mas que o governo meio que lava suas mãos, né? Diante desse projeto que aumentaria aí cerca de 65 milhões de reais o gasto anual, né, com a Câmara dos Deputados, fora o efeito cascata que isso teria nas Assembleias Legislativas, né, que também dependem do número de deputados para formar o seu número de cadeiras. Dani, e outra coisa, eram 18 vagas, né, aumentar de 513 para 531 vagas, mas esses 65 milhões por ano, e a conta aí de 3 e pouquinho milhões por deputado, né, por vaga, eu vou pegar aqui 3,6 milhões de reais por vaga, a conta também ela pega para baixo, tá? Vamos lembrar que teria que fazer algumas alterações até na estrutura física da Câmara dos Deputados também, teria que tem a questão de gabinete com as suas verbas próprias, então assim, esses 65 milhões por baixo ali, no final das contas o valor seria maior, e aí quando esse veto, né, aconteceu justamente ontem, depois dessa questão do IOF, né? Então, ali o Gum Mota já tinha sido surpreendido por essa decisão de Moraes e a comemoração do governo, obviamente, em relação a isso. Foi ao Senado, inclusive, estava acontecendo ao mesmo tempo, né, as sessões da Câmara e as sessões do Senado, atravessou o Salão Verde para ir conversar lá no plenário com Davi Alcolumbre sobre esse ponto, porque essa questão do aumento do número de vagas, vamos lembrar que é porque é o seguinte, esses 513 deputados que a gente tem hoje, esse cálculo leva em conta a representação de um censo ainda feito em 1985. Com o novo censo do IBGE em 2022, o próprio Tribunal Superior Eleitoral pediu o quê? A redistribuição das vagas, não aumento, mas 513 aqui, vamos redistribuir para os estados, quem perdeu população, quem ganhou, e vamos arrumar isso aqui. O STF deu prazo até o dia 30 de junho para a Câmara e o Senado resolverem isso, caso contrário, o TSE ia fazer essa redistribuição, e aí surgiu a grande ideia, né? Para que redistribuir se eu posso aumentar? E aí ninguém perde, inclusive o próprio estado da Paraíba, que é de Hugo Mota. E com isso, justamente, se veio aí pelas mãos de Dani Cunha, filha de Eduardo Cunha, que é deputada federal do União Brasil pelo Rio de Janeiro, essa ideia de redistribuir, de aumentar. Isso, exatamente, essas vagas. E aí, com isso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, outros estados, eu estou pegando a colinha aqui, mas eles ganhariam, Rio de Janeiro não, Rio de Janeiro perderia, mas Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina teriam um aumento aí das suas bancadas e, como você disse, tem um efeito cascata nas Assembleias Legislativas. E no veto, o presidente Lula também argumentou isso. Agora, o que acontece? Está sendo justamente avaliado ali na Câmara e no Senado, porque, só para lembrar, o Alcolumbre, que presidente geralmente não vota, né, votou para garantir que esse texto passaria no Senado lá em junho. Então, assim, teve as mãos, assim como o IOF, teve a digital ali de Hugo Mota e Alcolumbre muito forte. Então, o que eles estão fazendo nesse momento é avaliar. E só um ponto para a gente não esquecer também, que é muito importante, é que antes dessas pesquisas, antes do tarifaço de Trump, o que o Lula estava pensando em fazer
era simplesmente não sancionar nem vetar, e com isso teria a promulgação feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Só que as pesquisas mostraram que há esse respiro não só na avaliação de Lula, mas como também que a opinião pública é contrária ao aumento desses deputados. Então, aproveitando esse boom desse momento, o presidente Lula aproveitou para vetar, mesmo sabendo que isso pode complicar ainda mais a relação do governo com o legislativo. Agora, a relação nunca foi boa, né? Então, mas o presidente Lula quer fazer uso desse mote, enfim, para tentar aí mostrar que o governo Lula está tentando trabalhar, está tentando gerar mais emprego, todas essas coisas, e o Congresso não deixa de certa forma. Lembrando que hoje o Lula fará um pronunciamento, né, na TV. Rádio TV, né? Isso, exatamente, que ele vai falar não só sobre essa questão tarifaça, mas também do que o governo está tentando fazer nessas outras áreas. Vamos falar aqui agora, porque além dessa questão do veto, teve ontem também no Congresso, né, o veto foi no governo, mas no Congresso a gente teve uma votação ali bem de última hora, na madrugada, sobre as mudanças no licenciamento ambiental que foram aprovadas ali na Câmara dos Deputados e que, por mais que pareçam, né, uma derrota para o governo, porque a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já se posicionou várias vezes contrária, a base tem trazido, né, a militância tem trazido ali questões e pontos contrários, a própria base do governo dentro do Congresso Nacional, o próprio Lindbergh Faria, o líder do PT na Câmara, trouxe ali seu ponto contrário. Dentro do governo, né, Fran, esse não é um ponto de consenso ainda, né, que esse licenciamento ambiental facilitado que foi aprovado ontem, não é um consenso que isso seja ruim ou bom, né, assim, há uma certa ali, uma coisa meio em cima do muro. É uma questão, até uma linha tênue, porque o próprio governo se vê dividido nessas questões ambientais, e isso, inclusive, até uma preocupação se a gente for pensar que o governo cedia esse ano a COP, né? Então, assim, o que o presidente Lula, o que o governo federal está fazendo de defesa de meio ambiente? E agora, depois de 20 anos de um projeto tramitando no Congresso Nacional sobre enfim, a flexibilização, né, ou seja, enfraquecimento de leis relacionadas ao licenciamento ambiental, foi aprovado ontem, né, por 267 votos a 116, esse projeto que flexibiliza, ou seja, que abre uma possibilidade para que esses licenciamentos e até para empreendimentos de grande porte, que podem fazer grandes mudanças, como a questão do Foz do Amazonas, né, passem no instalar de dedos. Então, assim, o próprio governo está dividido, por mais que ontem o líder do governo na Câmara, o Zé Guimarães, tenha recomendado, né, orientado para que a bancada votasse contra, antes no Senado já tinha sido liberado isso, porque dentro do próprio governo, como a gente já falou aqui em outras oportunidades, há essa divisão de quem defende ou não a Foz. Então, por exemplo, Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, já travou embates com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, justamente por essas questões. Então, o que a gente vê hoje também, né, é uma ministra do Meio Ambiente que está sendo muito isolada nas suas decisões e responde pelo governo muitas vezes, mas de forma até mesmo às vezes sozinha. Porque o próprio governo, o próprio Planalto está dividido em relação a isso. E ministros que têm um acesso maior ao presidente Lula e que contam ali com apoio, acabam, por sua vez, colocando uma pressão maior. Carlos Fávaro também, que é da agricultura. Então, assim, o que a gente vê é essa divisão. Então, ontem, isso do licenciamento ambiental, a gente pode dizer que atendeu muito mais a um centrão. Agora, qual vai ser a posição do presidente Lula, de fato, em relação a isso, para dizer se está ali do lado de Marina Silva ou dessas outras questões empresariais, vai ser justamente porque cabe a ele vetar ou aprovar esse texto, né? Então, ele tem um prazo a depender disso, assim como a questão dos deputados. Isso também volta para análise do Congresso Nacional. Só lembrando que o ponto mais forte dessa questão é esse, que cria esse novo tipo de licença ambiental que autoriza obras e empreendimentos de forma mais rápida,
independente, é bom lembrar dessa palavra, que é independente do impacto ambiental, desde que o governo federal considere essa obra ou esse empreendimento como de estratégico, principalmente, obviamente, das questões econômicas, né? É isso que entra a exploração na foz do Amazonas. Que é de interesse também, né, do governo, de parlamentares, da Via Alcolumbre, exato. E aí a gente tem ali até uma previsão de crise interna também, né, Fran? Na hora que esse projeto chega ali para sanção ou para veto do presidente, existe ali uma previsão de que isso gere um certo atrito ali dentro, entre os ministros, como já aconteceu antes, e isso pode acabar trazendo ali uma crise, até mesmo nessa popularidade que está aí nessa parece que vai subir, né? Aí a gente vai ver como que isso vai se desenrolar, vamos entender como isso vai acontecer nos próximos dias, que já devem acontecer essas liberações. Bom,